Outra pessoa, às vezes eu sinto dificuldades na leitura da Bíblia. É normal sentir dificuldades na leitura e interpretação da Bíblia, Caio? Como você aprendeu a interpretar de forma segura os pontos mais complexos da Bíblia? Você leu quais livros? Livros cristãos de boa qualidade ajudam a ler melhor a Bíblia? Primeiro é saber o que é o livro cristão de boa qualidade. Qualquer livro de boa qualidade ajuda a ler melhor a Bíblia se você for uma pessoa com uma boa qualidade de raciocínio. Qualquer livro te ajuda. O que quer que te dê instrumento cultural verdadeiro, porque em nome da capacitação cultural, muita bobagem é assimilada pelas pessoas. Verdadeiras bobagens e idiotices são consumidas em livros bem escritos, com notas de rodapé, com bibliografia, mas que só ensinam bullshit mesmo. Bobagem, infantilismos. Então, o critério é complicado. Como é que eu fiz? Os livros vieram me acompanhando. Eu fui lendo a Bíblia de carreirinha, o que eu ensino aqui. A leitura de carreirinha, aprender os contextos. Então eu comecei pelo Novo Testamento, li o Novo Testamento todo. Enquanto isso eu ia lendo o Velho, mas eu já sabia que eu tinha que entender o Velho à luz de Jesus. Não era para inverter. Eu sabia isso desde o início. Porque essa foi o ensino da minha mãe para o meu pai, quando meu pai ouviu um texto do Evangelho e ficou chocado com aquele texto. Ele não conhecia nada, ele ouviu, ficou grávido daquele texto. Chegou em casa e falou para minha mãe: eu queria ler a Bíblia. Aí a mamãe deu a Bíblia dela, enorme, para ele. Ele abriu em Gênesis. Quando ele ia começar a leitura, minha mãe veio e disse: olha, deixa eu te dizer o seguinte, esse é um livro diferente. Não é como os outros livros. Esse, para você entender bem o princípio, você precisa ler daqui, ó. Leia daqui para frente. Aí, depois que você lê até o fim, você vem para cá. Aí lê para cá. Sabendo que é a partir do que você sabe sobre Jesus que você vai ler o que se chama aqui de Velho Testamento. Foi assim que a minha mãe ensinou a ele, ele leu. Quando ele chegou em João 19, lendo de carreirinha, começou a ler às 2 da tarde, quando foi 2, 3 da manhã, ele estava em João 19, aos prantos. Ele disse: Jesus, eu preciso ser perdoado, me perdoa, porque eu te matei. E aí começou aquela saga linda da relação dele com Deus. Eu não vou contar aqui porque não é o caso agora. Agora a questão é, desde sempre eu li assim, porque foi assim que ela sabiamente ensinou ao meu pai e ele sabiamente me transferiu. Comece a ler o Novo Testamento, porque o resto da vida, o que está aqui, passa o céu e a terra e não acaba. O que está aqui ressuscitou dos mortos. Agora, o que está aqui era a preparação para isso. São sombras, luzes, são símbolos, são tipos, são arquétipos do que seria. O que seria está aqui. E isto ressuscitou dos mortos. Isto aqui é vida, o verbo da vida, que nos visitou, que ressuscitou de entre os mortos e que voltará. É este o significado. Eu aprendi isso de saída. E não tinha como mais me perder depois disso. Os livros vieram como coadjuvantes. Naqueles primeiros anos, eu li muito. Todo o material do Michael Green, de apoio. Li um monte de textos de história. Livros sobre a história de Israel. Livros, peguei e ganhei logo de presente o Flávio Joséfos. Hoje é um livrão assim, naquele tempo era uma estante, me deram um pedaço de estante, era toda a obra do Flávio Joséfos. Eu li, devorei aquilo tudo enquanto lia a Bíblia. Então,
saber o transfundo histórico, a cultura, o significado dos personagens para aquele mundo naquela época faz uma diferença brutal, não é? Depois disso, minha gente, eu logo em seguida entendi que conhecer bem o tamanho, a geografia, a proporção das coisas, conhecer a cultura de Israel, a cultura do mundo antigo e a cultura do primeiro século, onde Jesus disse o que disse e fez o que fez, era fundamental para eu compreender, medir o peso e o impacto das coisas e entender quem eram os agentes das controvérsias. E aí, logo eu fui a Israel. 3 anos depois de convertido. E comecei a ir sem nenhum misticismo. Eu comecei a ir para aprender geografia, arqueologia, história, in loco, para medir, para avaliar, para não fantasiar nem com o tamanho das coisas. De modo que essa foi a minha viagem. Eu não posso recomendar que todo mundo faça a minha viagem na extensão total delas, mas eu sei que essas coisas que eu disse no início, que a gente pode fazer sem sair de casa, são as que todo mundo deve fazer. Por exemplo, na área de Novo Testamento, hoje em dia tem muito material sobre cultura do Novo Testamento, sobre o significado das coisas do tempo do Novo Testamento. Agora eu recomendo que você não pegue livros pentecostais, porque são alegóricos na interpretação, são muito mágicos nas conclusões, raramente são arqueológicos e cientificamente equilibrados. Então, às vezes você tem que ler isso de autores descrentes quase, mas que tem um bom embasamento histórico, arqueológico, não estão inventando informações. E que gostam da matéria. Da né? matéria. Não a coisa... Não estão assim pegando o que gostei para ilustrar o que eu estou querendo dizer, para se adaptar ao que eu quero que seja. Então leia gente séria, ainda que o cara não seja lá muito cheio de fé, mas se tiver um bom conhecimento, a fé é tua, companheiro. E é assim que eu faço até o dia de hoje, vou fazer até morrer, porque tem sempre coisas novas aparecendo. Eu vou a Israel agora, daqui a uns dias. A primeira coisa que eu faço lá, e antes de ir eu peço, é encontrar gente interessante. Tem nada a ver com o grupo. São minhas particularidades. É uma conversa com aqui, uma entrevista com outro ali. É um papo com um rabino, é uma conversa com um cara diferente. Esse ano eu estou indo com 3 ou 4 agendas já pré-definidas, com gente que eu acho interessante. Aquele Barcaí, né? O Gabriel Barcaí é o maior. O cara é fantástico. Da área de arqueologia, é o chefe dos arqueólogos de Israel. Uma espécie de papa da arqueologia, o cara virou meu amigo. Há mais de 30 anos, 35 anos. Ele era novo e eu também. Sim. Eu era novinho e ele era mais velho um pouco. Tava lá começando o esquema dele. Hoje ele tá idoso, tá doente. Tá doente, cara? Tá doente. Ah, e você considera o Flávio Josefo também um cara assim, nessa linha do fora da olha, fé, né? Ninguém cava um buraco em Israel buscando nada sem a Bíblia numa mão e o Flávio Josefo na outra, até o dia de hoje. De tão preciso que o cara foi na corroboração da Escritura. E eles cavam, acham com as mesmas medidas, com o mesmo tamanho, com o mesmo tudo, de tão preciso que ele foi. Qual foi a relação do Concílio de Nicéia com a obra de Flávio Josefo, Caio? Eles ignoraram? Não tinha uma coisa, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver? Nada. Não teve essa trombada, não? Não. Flávio Josefo não está brigando com ninguém, ele só está contando uma história, né? Contando a história, na perspectiva de um judeu extremamente inteligente, preparado, culto e ávido por informações precisas. Então, continuará a ser um dos textos mais importantes paralelos à Bíblia de informação sobre a Escritura. São as Antiguidades de Flávio Josefo.